Vamos fazer agora a correção da prova de fuzileiros navais, código 55. A prova foi no ano de 2024 para ingresso das turmas 1 e 2 de 2025. Qual o comportamento da função de primeiro grau definido dessa forma? Você sabe que uma função de primeiro grau ela é crescente se o A for positivo, decrescente se o A for negativo e constante se o A for identicamente igual a zero. E a gente chama de função afim se esse B for diferente de zero e chama de função linear se o B for zero. Então, como ele quer apenas o comportamento da f de primeiro grau, mais 3x menos 6, então o A é positivo, a função é crescente. 27ª questão. Assinale a opção que representa o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 3 raiz de 2. Então, substituindo na fórmula, temos que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6. 28ª questão. Qual o conjunto de solução da função de segundo grau polinomial dada por g de x? O valor de A é 1. Você consegue fazer a solução da equação de segundo grau simplesmente fazendo produto e soma, trocando o sinal quando é a soma. Então, as raízes já são 1 e 3. 0 não pode ser porque g de 0 dá menos 3. Então, 0 não é solução. Então, a solução é 1 ou 3, a menos de sinal. Então, vamos observar o seguinte. O produto é menos 3, então uma delas é negativo. Só que a soma dá mais 2. Então, o sinal negativo só pode ser no 3. Porque menos 3 mais 1 dá menos 2, vem para cá mais 2. Letra A. 29ª questão fala de média aritmética e razão de um APA, em que as notas dos alunos por bimestre estão dadas. Média aritmética é simplesmente a soma dividir pela quantidade. Como essa soma desses valores dá 27 e a quantidade são 1, 2, 3, 4, o valor é 6,75. Só tem uma resposta no gabarito. E a razão entre os termos de um APA é simplesmente subtrair um termo pelo outro. 9 menos 7,50 dá 1,50. Então, letra D. Questão 30. Uma quantia de R$ 5.200 foi investida a juros simples, com uma taxa de 1% ao mês por 6 meses. Juros simples é simplesmente CIT, capital, imposto, taxa. Então, 5.200, 1% ao mês vezes 6. Então, é 52 vezes 6, 312. Questão 31. Um estudante frequentou uma biblioteca durante 15 dias, cumprindo ali 1 hora e 14 minutos de estudo por dia. Ao final desse período, qual foi o tempo total de estudo? 15 dias multiplicados pela quantidade diária, que é 1 hora mais 14 minutos. A resposta ele quer em horas. Então, 1 hora continua. 14, nós faremos 14 sobre 60 para transformar minuto em horas. Então, nós teremos 15 vezes 1, então 15 horas, e 15 vezes 14 sobre 60. Só que simplificando 15 por 60, a gente obtém 4. Então, simplificando, fica 7 sobre 2. Portanto, 15 horas mais 6,5 horas, totalizando
18,5 horas. 32ª questão. Um copo em formato cilíndrico possui a altura de 18 centímetros e sua base circular, diâmetro de 7 centímetros. Qual o volume total desse copo em centímetros quadrados? Então, o volume do copo, que é um cilindro, é πr, que é 7 sobre 2, quadrado, vezes a altura, 18. Então, dá π vezes 49 sobre 4 vezes 18. Então, simplificando, você fica com 9 por 2, 49 vezes 9, 441 π sobre 2, que dividindo você obtém 220,5 π. Questão 33. Uma lata de tinta indica diluição 80% de tinta para 20% de água. Para uma pintura no quartel, será necessário diluir 18 litros de tinta. E aí ele quer saber quanto você vai precisar de litros de água para essa diluição. Relacionar tinta com a água de uma maneira proporcional. Então, tinta está para 80%, assim como a água vai estar para 20%. E aí, então você vai obter que tinta é igual a 4A, que para 18 litros de tinta você vai ter quanto de água? 18 por 4, 4,5 litros. Um soldado fuzileiro naval realiza uma tarefa em 8 dias, trabalhando 3 horas por dia. 8 dias, trabalhando 3 horas por dia. Sob as mesmas condições, se agora ele trabalhar somente 6 dias, quantas horas por dia serão necessárias? Só que quanto mais horas por dia, menos horas você trabalha no total. Então, isso é inversamente proporcional. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Invertendo uma das frações, você tem que x vale 4. Questão 35. Um produto que custava R$ 780 recebeu um desconto de 5% em novembro. E em fevereiro, ele recebeu um acréscimo de 5% sobre o novo valor. Ele quer saber o preço final. O valor final do produto vai ser 780 vezes o desconto de 5%, então o fator multiplicativo é 0,95, e depois ele recebe um acréscimo sobre esse valor, ele recebe um acréscimo de 5%, 778,05. Questão 36. Qual a área de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros? A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 36 sobre 4 dá 9. 9 raiz de 3. 0,73 é a raiz de 3. Vezes 9 fica 7. 2. 9 vezes 7, 63. 5. 6. 9 vezes 1, 9. Mais 6, 15. Então, 15,57. Questão 37. O comprimento dos lados de um triângulo forma uma PA crescente. Sabendo que o menor valor desse triângulo mede 11 e o maior 20. Qual o valor do perímetro desse triângulo? Então, a gente sabe que uma PA, o termo médio, é igual ao anterior mais o sucessor desse número sobre 2. 31 sobre 2, que dá 15,5, e o perímetro vai ser a soma. Então, 11 mais 15,5 mais 20, que é 46,5. 38. Um capital de R$ 65 é aplicado a uma taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos por 2 anos. Aproximadamente qual é o valor
que você consegue no montante. Então, o montante é o capital, mais 1 mais os juros, 1%, sobre o tempo, 24 meses. Então, a gente obtém 65 vezes 1,01 elevado a 24. E o que ocorre nessa questão é que, como ele não te dá o valor aproximado desse item, você não consegue achar o valor completo. Bom, para fazer a equivalência entre imposto ao mês e imposto ao ano, a gente teria que fazer o seguinte cálculo do montante, né? Já que é o mesmo. Então, 1 mais I mês, durante 2 anos, 24 meses, taxa ao ano, 2 anos. Então, e aí cortar C com C, que C é diferente de zero. E aí nós teríamos que o imposto ao ano seria igual a 1 mais o imposto ao mês elevado a 12 menos 1. Substituição ficaria 1,01 elevado a 12 menos 1. Então fica difícil. O que ele considerou na questão foi essa substituição aqui. Fazer o montante simplesmente fazendo 65, 1 mais o imposto ao mês, trazendo agora para o ano, no tempo de 2 anos. E aí, para esse imposto ao ano, ele simplesmente multiplicou por 12, que seria ao mês. Então, ficou 65, 1,12 ao quadrado. Dá um valor aproximado de 81,54. Mas é um valor que você consegue fazer. Esse aqui você consegue fazer na mão, os outros não. Então, ele deve ter considerado esse tipo de cálculo aqui, senão foi anulada essa questão. Questão 39. Qual a área de uma esfera de raio 3 sobre 2 centímetros? A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Portanto, 4π vezes o raio 3 sobre 2 ao quadrado. Então, posso cancelar esse 4 com esse 4, já que está elevado ao quadrado. E aí nós teremos 3,14 multiplicado por 9. 28,26. Questão 40. É medida uma sala e os resultados obtidos é comprimento total de uma trena, somados, mais 3/4 do comprimento dessa trena, que tem o tamanho de 2,4. Qual vai ser o tamanho da sala? Vai ser o comprimento da trena mais o comprimento da trena mais 3/4 desse comprimento da trena. Então, 4,80 mais esse corte, nós temos como resultado 3 vezes 0,60. E daí teremos 4,80 mais 1,80. 6,60. Questão 41. Ele pede para você indicar o ordenado onde a função h de x corta o eixo y. Bom, cortar o eixo y significa tomar x igual a zero. Então, menos 1 quadrado mais menos 3 quadrado. Então, 1 mais 9, 10. Então, o par ordenado é 0,10. Questão 42. Qual o número que, somado ao seu sucessor, resulta no triplo desse número? Então, 2x com 3x fica apenas x, resultando em 1. Então, o número é o número 1. O triângulo retângulo possui um cateto que mede 9 centímetros. Então, um triângulo retângulo, um cateto que mede 9 e a hipotenusa medindo 15. Ele quer saber o comprimento do outro cateto,
que a gente vai ter o resultado em centímetros. Então, (225 menos 81, 144, raiz 12. Só que 12 centímetros. Ele quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, para sair de centímetro para decímetro, nós dividimos por 10. Então, x é 1,2 decímetro. Questão 44, você tem uma sequência de um APA, 3 termos, e ele fala que a soma desses 3 termos é 57, e ele quer que você calcule a razão. Uma soma da 57, basta somar esses elementos. Então, somando, a gente vai obter 3x sobre 2 mais 3x menos 33, que é igual à soma, que é 57. Essa soma aqui nos dá 9x sobre 2 e essa outra soma nos dá 90. Então, x é igual a 20. Então, substituindo, nós temos 19 e 40 menos 17, 23. Então, a razão não é a subtração? 23 menos 19, 4. Bom, a questão 45, ela te dá um triângulo AB, mede 45 graus, mas aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então, 45 graus. Aqui também vai ser 45, porque o triângulo tem 180 graus. E, portanto, esse lado aqui é idêntico a esse. Mas ele diz que AB mede 15 metros. Como esse triângulo é isósceles, a altura também vai ser 15. E é exatamente o que ele pede, a altura. Questão 46, você tem essa igualdade para x nos reais. E elevando ambos os membros ao quadrado, você fica com x ao quadrado mais 2x menos 1 em módulo, que é igual a x menos 1 quadrado. E pela condição de existência, você observa que x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, x tem que ser maior que 1 ou igual a 1 em diante. X ao quadrado mais 2x menos 1 é igual a x menos 1 quadrado, ou você obtém x ao quadrado mais 2x menos 1 é igual a menos x menos 1 quadrado, que x é igual a 1 meio, e dessa outra igualdade aqui, você só obtém solução para x igual a 0. Mas se você substituir os valores obtidos como solução, você vê que um lado você terá que raiz de 1/4 é menos 1 meio. Isso é falso. Ou então, substituindo por x igual a 0, você vai obter que raiz de menos 1 é menos 1, que também é falso. Com certeza vai considerar como solução a letra B. Questão 47 te dá uma figura desse drone. Isso aqui é um drone. E aí ele quer saber o raio desse drone, considerando ele como se fosse um disco. Então você tem que esse lado aqui é 3, essa altura é de 200 metros, e você consegue achar esse R aqui por semelhança de triângulo. Então fica R está para 3, assim como 50 está para 200. Então R é 3/4, que é igual a 0,75.
Questão 48, você tem o perímetro de um triângulo equilátero, que é 60 centímetros. Então, o lado, como são iguais, ficam 3 vezes 0, né? Então, o lado vai ser 20 centímetros e ele quer saber a área. Então, lado quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, fica 20 vezes 20, raiz de 3 sobre 4. 5 vezes 20, 100. Então, 100 raiz de 3. Questão 49. Você tem uma PA em que o 10º termo é menos 5. E tem que o 15º é 10. Substituindo no termo geral de uma PA, você tem que dar A1 mais 9R. E o 15º dá A1 mais 14R. Subtraindo uma das equações, você obtém 15 é igual a 5R, portanto R vale 3. Sétimo termo, 10 mais A1 mais 14 vezes 3. Então A1 vai ser menos 32. E, portanto, o sétimo termo será menos 32 mais 6 vezes R. Então, menos 32 mais 18, menos 14. Última questão, nós temos a idade de dois irmãos gêmeos. E ele diz que para encontrar essa idade, nós temos que a soma das idades há 2 anos desses gêmeos é igual à idade que ele terá daqui a 4 anos. Então, 2 anos atrás para um, 2 anos atrás para o outro gêmeo. Então, será igual à idade que eles terão daqui a 4 anos. Então, fica com 2x, com x, fica apenas um x. E aí, menos 4, passa para cá, 8. Então, a idade dele atual, 8 anos. Com isso, nós terminamos a prova de fuzileiro naval do ano de 2024 para ingresso em 2025, turma 1 e 2. Código da prova, 55.